anterior, na live anterior, a gente extrapolou o tempo e aí a gente não pôde concluir, né? Então, a gente vai voltar agora com o professor Tiago conversando com a gente ainda sobre a questão dos agroquímicos no agronegócio brasileiro, para que a gente consiga terminar essa live de hoje. Obrigado pela participação. Voltamos com o professor Tiago de Oliveira, que olá, professor, engenheiro agrônomo e doutor em fitopatologia, né? Então, professor, o senhor estava fazendo uma explicação e aí a nossa live acabou. A gente estava uma conversa tão gostosa que a gente não sei se tem que passar. Eu olhei para o relógio algumas vezes aqui e mesmo assim o tempo passou e a gente não sentiu. Eu queria que você concluísse seu pensamento. A gente estava falando sobre a questão, né? Respondendo a questão. Na grande maioria dos produtos, que a gente chama isso de produtos in natura, né? São esses produtos que a gente consome sem fazer nenhuma cocção, né? Ou seja, algum cozimento, né? Nada disso. A gente come uma banana, a gente consome in natura. Então, esses produtos, a legislação é bastante restrita relacionados a alguns agroquímicos, né? No qual eu não posso utilizar produtos sistêmicos, que é justamente para ele ficar no alimento, ele consumir. Tá? Então, são bastante restritos. As pessoas que estão fazendo esses produtos de forma errada, que é aí que é o problema. Tá? Mas não se faz isso. Então, nenhuma banana, nenhum tomate, né, são aplicados diretamente na fruta, né, de maneira geral, para vir com você consumir com ele. Ele aplicou ontem, eu colhi hoje. Não acontece isso. Pode acontecer? Pode. Não vou dizer que não acontece. Mas as empresas idôneas, as empresas de grandes produtores, não fazem esse tipo de controle. Tá beleza, Márcio? Certo, então. E perdurar, por isso que tem um período de carência. Tá? A preocupação é o período de carência. Tá certo, então. Professor, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Eu vi que anteriormente as pessoas estavam ali, o professor Jaime, a professora Gergúzia, o pessoal dizendo aqui sobre a sua participação e agradecendo pelas dicas, né, pelas respostas que foram dadas às nossas dúvidas, né? Muito obrigado aí. Ótima live, excelente. Muito obrigado aí pela sua participação, por disponibilizar seu tempo. Se tiver mais alguma coisa que você queira, né, falar, trazer, eu acho que a gente ainda pode falar um tempo. Eu pedi 1 hora do seu tempo, a gente já está falando um pouquinho mais. Toda problema nenhum. Então, se você pudesse falar também, é possível é possível o cidadão comum, é possível o cara que não tem muito dinheiro, por exemplo, fazer uma horta orgânica em casa. Se eu quiser aqui chegar no meu apartamento e fazer uma horta orgânica, eu posso fazer isso? Ou é muito difícil fazer isso? Não, Márcio. Hoje em dia, a preocupação hoje com os agroquímicos, de maneira geral, se você for ver a concepção hoje da sociedade, está relacionada principalmente à produção do seu próprio alimento. Né? Todo mundo hoje quer ter um manjericãozinho em casa, uma alface, né? Um coentro, uma cebolinha, todo mundo quer ter em casa. Pode ser feito sem a utilização de agroquímicos? Sim, pode. Tá? Só porém, pode dar alguma doençazinha, pode dar algum fungo, pode ter uma pintinha preta, um murchou, um perdeu aqui. Sim, pode. É normal. Porém, em larga escala, que é aí que é o problema. Você ter 10 pezinhos e não utilizar agrotóxico é uma coisa, ou agroquímicos. Mas você ter 1 milhão de pés com a quantidade, né, de alimentos para aqueles micro-organismos se desenvolver, e você não controlar, é uma coisa. Já é a outra. Né? Você produzir alimentos, é a mesma coisa que você tem uma planta em casa. Ela morreu, eu corto lá, compro outra. Não tem problema. Mas aquela pessoa investiu, ela pediu financiamento no banco, ela comprou maquinário, ela tem mão de obra, tem 20, 30 funcionários lá que tem para poder fazer isso aí. Então, essa aí que aí tem que pesar na balança.
Eu produzir em casa, posso produzir? Posso. Não vou ter aquele frutão grandão, vou ter um frutozinho menor. Porém, vou ter o produto. Não vai ter aquele tomate brilhoso, grandão, né? Mas vou ter um tomatezinho menor, né? Eu posso produzir um tomate. Tem um pontinho ali, um pontinho preto. O que acontece? Isso é bastante importante. Já que você liberou para eu poder falar, o problema é que a sociedade come com os olhos. Né? Ela come com os olhos. Quando você vai no mercado, quando você vai na gôndola, você está preocupado com a aparência. Aquele menorzinho você não vai comprar. Aquele que já está com um pintinho preto não vai comprar. Né? Aquele negócio que já está molhadinho, poxa, vou comprar um tomatezinho pequenininho, mirradinho, não vou comprar. Eu quero aquele grandão, vermelhão, sem sementes. Né? Então, a sociedade, querendo ou não querendo, ela impõe como é que ela quer o produto. Que a gente chama isso de características, né, agronômicas, desejáveis. Tá? Então, são essas. Quando você... Mas aí esse... São João, milho, rapidinho. O milho, você vai querer comprar um milhozinho pequenininho? Você quer o milho grandão, todo cheio, todo uniforme, bonito. É esse milho que você quer. Então, isso aí o que tem que pesar na balança. Na maioria, aqueles produtos, que são os produtos que a gente chama agroecológicos, produtos que não são livres de certos tipos de agroquímicos, né? São esses produtos menores, né? Textura um pouco diferente, tá? Então, essas aí são algumas características, tá? Marcantes. Justamente sobre isso, a gente ouve as pessoas dizendo assim, esse produto, essa banana está muito grande, esse tomate está muito grande, deve estar cheio de agrotóxico. E isso daí isso daí não procede, né? Como é que a gente desenvolve? Eu vi uma pergunta aqui de Lela, ela fez uma pergunta justamente sobre isso aí. Como é que a gente faz para esses produtos ficarem desejáveis? Então, Márcio, tudo isso aí que a gente chama de melhoramento genético, tá? Então, isso aí, na grande maioria, que a gente tem o melhoramento clássico, são cruzamentos entre espécies. Então, eu vou cruzando e vou adquirindo, né? Alguns, eu quero um tomate mais redondo, né? Com a casca mais fina, uma coloração mais uniforme. Então, eu vou cruzando até encontrar aqueles indivíduos. Uma das coisas bastante interessantes é toda vez que eu aumento, né, eu ganho em características agronômicas desejáveis, ou seja, aquelas que você quer, eu perco, é inversamente proporcional à susceptibilidade de doenças. Então, toda vez que eu tenho um gene, né, no qual eu tenho um tomate grande, eu perdi em resistência, né, a doenças. É inversamente proporcional. Então, o tomate hoje, o tomate, um dos piores culturas. Então, tem doença de tudo que é jeito. Dá doença, tudo dá doença no tomate. Por quê? Porque todo mundo quer um tomate redondo, vermelho. Então, ele dá muita doença, dá muito vírus, muito fungo, muita bactéria, né? Muitas pragas, que são os insetos. Então, eu tenho que controlar. É esse aí que acontece, tá? Mas pode ser utilizado? Sim. Nem na grande maioria, esses produtos maiores, que a gente chama isso aí, eu consegui o melhor da cultura. Então, eu vou utilizar não somente agroquímicos, mas eu vou utilizar insumos. Então, eu vou adubar. Adubação, que é o mais utilizado, que é o NPK, nitrogênio, fósforo. Então, eu tenho que contribuir. É o que eu falo quando eu estou falando assim. Não adianta ter uma pessoa que se alimenta mal, ela vai ser raquítica. A pessoa que se alimenta bem, que tem nutrientes, que eu vou tirar o máximo dele, vou extrair o máximo dele, vai dar estrutura boa. Justamente na planta. Quando eu vejo um bananão grandão, são variedades que estão estruturais, banana, né? Eu tirei o máximo, adubei o máximo ela, fiz um raleamento dependendo da fruta. Né? Então, tem todas, são técnicas, né? Não tem, é uma cultura tecnificada também. Tá? Então, a Elizabeth está dizendo o seguinte, aí o visual exige agrotóxico e fecha a lógica do processo. Veja os agroecológicos e orgânicos. Né?
E Gustavo diz o seguinte: minha pior experiência com horta doméstica é com manjericão. Ô bicho voluntarioso. E por quê? Porque, como é que é isso, professor? Por que o manjericão... Há essa questão de, obviamente, né, de culturas diferentes, de você plantar alimentos diferentes, plantas diferentes, elas vão ter que ser cuidadas de formas diferentes. Né? No caso do manjericão, por que ele seria esse bicho tão voluntarioso assim? O voluntarioso talvez seja porque você pegar um raminho do manjericão, né? Você pegar um raminho do manjericão, você botar na planta, no solo, ele vai germinar, ele vai brotar ali, ele brota muito fácil. Então talvez seja isso um voluntarioso, se é que você botou, ele pega muito fácil, tá? Outra coisa, a cebolinha. Você pega aquela raizinha, né? Aquela parte branquinha da cebolinha, você pegar, cortar aquilo ali, botar para ele vai germinar ali, bem fácil, muito fácil também, né? Então são algumas plantas que tem de maneiras diferentes, né? Mas a gente pode estar colocando aí, né? A criação, né? De culturas de pote, o pessoal chama da cultura de pote, né? Então aí você tem em casa, né? Todo mundo brincou de germinar feijão, né? No algodão. Quem não brincou, né? Quem nunca? Então, hoje em dia a gente dá para poder fazer isso. A gente tem, se tem alguns cursos na internet, o pessoal ensinando, e o pessoal está aderindo, né, essa Você cultura. pode, Isso é importante, rapidinho. você inclusive pode comprar as sementes também nos supermercados, etc. Você consegue comprar, né, um pacotinho em 90 centavos, 1,20, você consegue fazer muito. Né? Manjericão, cebolinha, salsinha, são culturas mais fáceis, né? Tomatezinho cereja. Agora, professor, porque a gente está falando aí da questão do adubo, né, nas plantações, mas como é que eu posso enriquecer a terra do meu potinho para fazer com que o meu manjericão, ou o meu tomate, ou o meu... cresça, né? Sim, o que que acontece? Eu posso ter dois tipos. Eu utilizo adubos químicos, que a gente chama, esses são os nitrogenados, o nitrogênio. Então você vai comprar o produto químico ou utilizar o natural, que é até um humus de minhoca. Ou, para você ter em casa, teria que fazer uma compostagem, tá? Então é fazer a compostagem. Então um balde, né? Todo furado, você coloca aquela cobertura, e aí a gente tem o que a gente chama de relação CN, carbono-nitrogênio. Eu vou pegar o quê? Vou coletar resto de orgânicos, né? Resto de batata, resto de cenoura, né? Vou colocar num balde furado e o outro embaixo, né? Aí se a galera quiser procurar compostagem, seria o melhor jeito. E vou utilizar alguns, ou solo ou então maravalha, que seria raspa maravalha, pode serra, né? Maravalha. Então eu faço aquela compostagem e aquilo vai degradando aqueles micro-organismos, que a gente chama de micro-organismos saprofíticos, né? Que são os decompositores. Então esses micro-organismos saprofíticos, ele vai fazer o trabalho dele, que é degradar aquela matéria orgânica. E aí vai começar a quebrar aquelas estruturas. Então aí eu posso enriquecer, fazer o enriquecimento. Mas não é interessante você. Muitas pessoas, vai demorar muito tempo. Mas tem muitas pessoas que colocam casca de ovo, quer botar casca de ovo, coloca um pedaço de manga, coloca lá a casca. Vai demorar muito para degradar, vai gerar mosca. A decomposição é muito mais lenta do que fazer uma compostagem. Então, se vocês quiserem fazer algum solo sem utilização de adubos químicos, eu sugiro fazer método de compostagem em casa. Né? Então é bem mais fácil, é bem prático a fazer a compostagem, que na verdade, entre aspas, aí, vou fazer um solo bastante enriquecido com matéria orgânica. Né? Pronto. A Elizabeth está dizendo a Gustavo que para tentar abóbora, né? Ela toma conta de tudo, né? Ok. Eu vi aqui alguém falou alguma coisa. Ah, O negócio, aqui. né? É o De quê? Fala aí, pode falar. cereja. Para quem quiser começar, eu acho que é o melhor, assim, tomatinho cereja. Dá Tomate e muito cereja é o melhor para começar. bom. Por que seria o tomate cereja e professor?
não querendo, é um tomate que a gente chama de tomate resistente. Se você pegar o tomatinho cereja, quando você morde ele, você não vê que a película, a capinha dele, a pelezinha dele, não é bem mais grossa? Não é grossa? É, Fora, é. então, aquilo ali é um fator também de resistência a pragas e doenças, porque aquela película é muito grossa, então ele diminui a quantidade de ataque de insetos, ataque de pragas, né, de micro-organismos. Então, de maneira geral, isso também é um fator de resistência. Então, a diminuição comparada com outros tomates, você pegar um tomate desse tradicional, vai dar muita doença. Esse não, ele dá menos doença, tá? Quando comparado. Isso que é bom, tomatinho cereja. Ah, entendi. Tomate cereja, então, em vez do manjericão e Não, da abóbora, que toma conta de tudo, usa-se o tomate cereja, né? Tá é bom. certo, professor. Então tá certo. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado por essa conversa maravilhosa. Aprendi muito hoje. Muito obrigado às pessoas que participaram, professora Socorro, Lia, todas as pessoas que participaram aqui. A professora Lia está dizendo que vai plantar tomate cereja. Né? Muito obrigado aí pela sua participação, pelos seus comentários e muito obrigado pela presença do professor Tiago. Parabéns aí pelas explicações. Grande abraço aí a todos e até a próxima. Gostaria de agradecer, então, Márcio, a todo mundo aí que participou da live aí, né? Gostaria de agradecer também pela sua iniciativa. Eu acho que é bastante pertinente aí nesse período aí de informações. Um dia de sábado, né? A galera, todo mundo conseguiu entrar aí. Pô, eu agradeço bastante. E aí, me coloco à disposição qualquer eventual pergunta ou outra pauta aí que você tiver. A Eu me outra coloco. pauta é Jiu-Jitsu. Vamos falar de Jiu-Jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu. Tá certo. Beleza, então, professor. Um abraço. Como é? Pode falar de novo? Repita. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço a todos também aí, boa noite, até a próxima, hein? Obrigado por participar com a gente aí desse papo com o professor Tiago de Oliveira.